Então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentando algumas tintas para vocês, algumas tintas inclusive bem favoritas que eu amo aqui, né? Algumas de marcas nacionais, né? Outras de marcas, né, de outros países. E variedade de tintas, como é que a gente acaba utilizando essas tintas aqui então, tá? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar aqui, né, para quem não sabe, eu sou a Kika, né, trabalho com aquarelas também, sou professora e tô aqui então para a gente começar a nossa live sobre cores e tintas. Vamos lá. Em primeiro lugar, né, quando eu vou trabalhar com tintas aquarela, existem vários tipos de tintas. Eu vou apresentar aqui algumas delas para vocês entenderem como é que isso funciona. Perdão. Essas são algumas tintas básicas que eu vou estar apresentando algumas aos poucos aqui, né? Essas são as tintas em bisnaga. Essas são aqui, né, em pastilhas, né, as pens, né? Você pode encontrá-las tanto avulsas, assim, soltinhas, né, dependendo de um estojo que vocês tiverem, ou encontrar em um estojinho, assim, né, já formado, né, bonitinho. Esse aqui é um kitzinho que comprei esses dias, na verdade, eu achei ele maravilhoso. Da mesma forma como a gente tem as tintas líquidas, né? São tipos de tintas aqui, então, que a gente vai encontrar. Vou falar um pouquinho sobre a qualidade dessas tintas, as tintas que eu mais gosto de utilizar e como eu utilizo elas, tá? E depois a gente vai para a parte, então, de teoria das cores e até um exercício, né, de aquarela que é muito interessante. Então, começando aqui. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho sobre as tintas em bisnaga. Essas tintas aqui, né, foram as primeiras que eu utilizei, assim, e elas são uma das minhas favoritas, para ser bem sincera, né? Oi, Sai, que legal! E muito legal, né, porque essas tintas aqui, né, elas têm diversas marcas, mas elas, na verdade, acabaram sendo uma das minhas aliadas ali no início. Vou pegar até uma aqui que eu utilizava, que é essa daqui também. Essa daqui, como eu já falei para vocês, né, em outros vídeos sobre materiais e tudo mais, essa daqui é a tinta da Pentel, é uma tinta em bisnaga que é uma das mais acessíveis, né, mais baratas assim no mercado, mas é que elas assim, dão super conta do recado e elas são, na verdade, muito boas, né, para várias formas de pintura e tudo mais. Normalmente a gente sempre coloca aqui elas um pouquinho no godê, né? E sempre tem ali essa parte do misturador, né? É legal que você pode trabalhar com elas, tanto nela na forma mais pura, vamos dizer assim, né? Diretamente ali com a tinta mesmo, quando você quer dar um efeito mais forte. Ou então você pode aguá-las, né? Como às vezes eu faço aqui. Vocês podem ver que tem alguns restinhos aqui de tinta, né? Nunca, assim, jamais, não precisa jamais jogar fora essas tintas, tá? A gente acaba utilizando elas outra vez. Por exemplo, essa aqui sobrou, né, é um azul da Prússia, né, Prussian Blue, e acabou restando aqui um pouquinho, então acaba ficando, não faz mal, elas com certeza elas servem direitinho, né, mais tarde. Olá. Tudo bem, Gabriel? Tudo certinho? Então essa daqui é uma das mais acessíveis, né, que eu acabei utilizando bem no início mesmo, elas são ótimas, enfim, você acaba comprando um pacote inteirinho ali e sai um preço muito em conta mesmo. Nós temos aqui algumas tintas profissionais, tá? Essas tintas profissionais e algumas, né, de estudo também, são bem legais aqui porque elas trazem também uma pigmentação maior, ou seja, a gente vai ter aqui, né, uma impregnação dessa tinta, né, muito forte. Essa daqui da Van Gogh eu amei, né, ela é muito boa também, apesar de que essa tinta da Van Gogh ela tem um tipo de às vezes sai um líquido a mais aqui, é um pouquinho mais aquoso, mas a Van Gogh ela tem cores assim, extremamente vibrantes, né? Muitas delas aqui. Claro, você vai ter uma paleta inteira da Van Gogh maravilhosa, né? Assim como as outras, mas eu gosto muito das cores mais escuras, né? Mais intensas dela. Da Rembrandt também é muito boa. Nossa, é uma das que eu mais utilizo aqui, principalmente quando eu tenho que fazer as minhas galáxias, né? Então, é uma tinta que ela tem uma alta pigmentação também. E tem essa daqui, né, que é justamente a Winsor & Newton. As duas são da Winsor & Newton e elas são as minhas preferidas de verdade, assim. Então,
Essa daqui mesmo, né, da Winsor & Newton aqui, ela serve também muito para estudo, com certeza, e tem essa linha que ela é mais profissional, né, vamos dizer assim. Ela tem algumas cores específicas, né, e são, assim, muito boas. Eu utilizo elas para praticamente boa parte das minhas aquarelas aqui. Bom, a gente vai ver mais tarde como é possível a gente fazer, na verdade, todas essas cores. A gente não precisa ficar comprando todas essas tintas, gastando uma grana enorme como são essas daqui. Essas daqui, por exemplo, elas são bem acessíveis. Essas tintas aqui, elas são muito acessíveis, né, em bisnaga. Muito acessíveis, digo assim, elas não são tão caras, tá, quanto essa daqui. Essa profissional aqui, por exemplo, ela chega a ser o triplo do preço dessas, tá? Continuando aqui, tem essas tintas, então, que elas são em pastilha. Essa daqui, né, são da Winsor & Newton também. Elas são bueníssimas. Eu normalmente não utilizo elas para fazer as galáxias de jeito nenhum, porque senão acaba gastando um monte delas. Não vale a pena. Eu acabo utilizando mais as em bisnaga, né? E, por exemplo, algumas tintas aqui que eu acho que elas são únicas, né? Eu gosto muito dessa tinta amarelo ocre, porque é muito difícil de encontrar uma tinta como essa daqui em relação à pigmentação, né? Eu acho ela muito boa, né? Dessa da Winsor & Newton. Essas daqui são os meus xodó. Elas são, na verdade, tintas, né, da Peixilento. É uma marca nacional, na verdade, e eles fazem produção artesanal e eu amo demais, assim, porque todo mundo acaba reclamando muito sobre estoque e tudo mais, que demora para, né, fazer a estocagem ali, quer dizer, estocagem, né, reabastecer esse estoque. Mas eles, enfim, eles têm todo um processo diferente ali, né? Então é uma produção mais artesanal. Assim, as tintas deles, algumas são maravilhosas, tem uma alta pigmentação. Essa daqui mesmo eu amo demais, né? E tem essas metálicas. E é muito interessante aqui a gente falar um pouquinho das tintas metálicas, né? Quando eu fui comprar, eu achava que, né, utilizando elas, por exemplo, num papel branco, elas iam acabar dando, na verdade, uma pigmentação gigantesca aqui, né? Enfim, só que na verdade não. A gente tem algumas técnicas para poder utilizar essas tintas, mas de todas que eu tenho, que eu já testei, são várias, assim, a minha preferida continua sendo essa da Peixilento. São tintas muito acessíveis também, assim, com uma qualidade assim excepcional. Eu gosto muito dessas tintas. Essa daqui eu comprei recentemente, né? Ela é um estojinho de metal, ela vem bem bonitinha, assim, da Dowler & Rowney, né? Na verdade, é uma empresa britânica, e essa linha da Aquafine aqui, ela me surpreendeu bastante, né? Opa, isso aqui acabou grudando aqui. Porque a pigmentação dela, assim, é maravilhosa, né? Ela tem alta pigmentação, a textura dessa tinta, ela é mais cremosa, ela é muito bonita. Fiz até um teste de cores dela, que eu vou mostrar aqui pra vocês, inclusive. Deixa eu mostrar aqui. Não é essa. É essa daqui, né? Essa paleta de cores, enfim... Foi muito, muito legal fazer esse teste, porque me surpreendeu bastante, principalmente os tons mais avermelhados, né? E até mesmo aqui os verdes, né? Dessa paleta aqui, então, dessas tintas, né? Da linha da Aquafine. Vem até com um pincelzinho aqui, que é muito bom por sinal também, tá? Amei, gostei muito, assim. E aí, a gente vai ter essas tintas que são as tintas líquidas. Essas tintas líquidas aqui, então, minha Nossa Senhora. Essas tintas, elas são um pouquinho mais difíceis. Eu particularmente acho mais difíceis de trabalhar. Porque... Primeiro que a absorção delas é muito rápida, muito alta, assim, principalmente quando você está trabalhando com folha de algodão. 100% algodão. E mesmo naquelas folhas de celulose, essas tintas aqui, elas absorvem muito, são absorvidas muito rápido, né? Gosto muito, inclusive, tem algumas cores que eu amo muito trabalhar, que é justamente essa daqui. Ela é um verde meio petróleo, meio azul também.
Mas tem várias técnicas pra gente estar podendo utilizar ela. Eu gosto muito de usar para pintar fundos, né, das minhas aquarelas, como vocês viram aí nas últimas postagens, né. E eu vi algumas coisas interessantes, né. Eu comprei dessa da Ecoline, que é o Ecoline, né, e dessa Aqualine aqui. E da Ecoline aqui, eu achei ela, assim, num nível extraordinário, né, da qualidade dela, pigmentação maravilhosa, contanto que, assim, acaba vindo um azul muito forte quando você utiliza ela de forma pura. Você pode utilizar da mesma forma como vou mostrar para vocês, como as outras, né, trabalhando com a água e dando essa gradação. Essa gradação de cores, né. Agora, essa daqui, que é da mesma marca, é uma tinta metálica, foi uma das que eu testei, assim, né? Eu esperava mais dela, ela é bem densa, vou abrir aqui para vocês verem. Oi, Mari, tudo bem? Oba! Ah, e uma coisa, gente. Eu vou estar respondendo algumas perguntas, né, e as dúvidas de vocês no final aqui da nossa live, tá? Então, só porque às vezes eu não consigo acompanhar todo mundo ao mesmo tempo. Fico muito concentrada. Tá vendo? Assim, ela é muito, né? Ela é muito densa. Aí você pensa, nossa, vai vir aquela tinta extremamente densa, né? Ela vai, né, pegar e vai tomar todo o meu desenho. Não, não é não. Né? Ela é assim como as outras, ela é bastante aquosa também e ela acaba tendo que ser utilizada várias e várias vezes para fazer uma camada legal também. Dá para utilizar de outras formas, dá. Mas a forma como eu testei algumas vezes, eu preferi mais essa daqui, que é da Pestilento, que eu amo demais. Tem que falar isso várias vezes, porque eu gosto mesmo. Essa aqui da Aqualine, ela é muito legal e muito barata também, assim, comparado com as outras. Tipo, por exemplo, eu não gosto de ficar falando preços aqui, mas comprando pela internet, paguei R$9 nessa, essa daqui eu pago 40, por exemplo, né? Mas só pra vocês terem uma ideia de preço. 40 pra cima nessa daqui, dependendo. Mas a Aqualine ela é muito acessível, ela é muito legal para vocês treinarem, né? Para vocês praticarem, fazerem os seus estudos aqui. A Aqualine ela tem o mesmo efeito, ela super absorve muito rápido também, ela é muito bonita também. Só que em alguns testes que eu fiz, né, de tinta, a Aqualine, algumas cores dela acabam desbotando muito rápido mesmo com o tempo, em questão de meses, assim. Então, por exemplo, essa tinta amarela aqui foi uma das que mais desbotou, uma verde também, mas essa daqui acabou desbotando rápido demais. Diferentemente dessa daqui, que até hoje eu tenho aquarelas que duraram até não poder mais, né? Então, é uma diferença gigantesca entre uma e outra aqui em relação à qualidade, né? Mas para estudo ela é muito legal. Acho que vale a pena mesmo assim para poder testar e brincar um pouco com essas tintas líquidas aqui, principalmente da Aqualine, e as profissionais, né, acabam utilizando essa daqui. A Pestilento também tem as... Gente, parece que eu trabalho na Pestilento, mas é que eu gosto muito. Mas a Pestilento também tem as tintas líquidas deles, que são ótimas também. Vamos lá, então. Eu vou abrir aqui, então, o meu caderninho, que eu gosto muito dele. Esse aqui é meu caderninho de estudo. Uhul! Né? E esse caderninho de estudo aqui, então, eu fiz uma base outro dia para a gente poder, então, estar trabalhando com a parte mais teórica aqui, né, do uso das cores, que é a parte que eu amo demais. Cara, vem cá, você pode ter um monte dessas tintas, um monte mesmo, assim, ó, mas, sinceramente, você tendo a base disso que a gente vai estar vendo aqui, você acaba produzindo praticamente todas elas, tá? Só para dizer essa dica para vocês. Então, o que é um círculo cromático, né? Um círculo cromático, como a gente está vendo aqui, é justamente essa combinação de cores que a gente, né, pode estar fazendo. E essa combinação de cores, na verdade, ela é infinita, sem brincadeira. Você pode estar misturando uma cor com a outra aqui, que você vai encontrar cores diferentes. Tipo, todas as cores que a gente vê... Licença, eu vou pegar aqui, né? Aqui, por exemplo, né, nesse estojo que eu estou mostrando aqui para vocês, né, de lápis aquarelável, a gente consegue tranquilamente fazer, né, com muita paciência, claro, aqui, né, a partir, né, dessa base de um círculo cromático. Então, eu tenho, na verdade, vou explicar para vocês como é que funciona isso daqui. Isso aqui é um círculo cromático que eu tenho, ele está em espanhol, né, mas aí eu vou
traduzindo aqui para vocês também não ficarem confusos, né? Rojo aqui é, na verdade, vermelho, tá? E aqui tá um rojo violeta. Violeta é tipo como se fosse um lilás, um roxinho, né? E um rojo é tipo um vermelho. Vamos lá. Aqui eu fiz, na verdade, um experimento, mas eu vou mostrar primeiro essa parte do círculo cromático aqui. A gente tem, na verdade, dentro da teoria, né, das cores, as cores primárias. Isso a gente aprende até na escola, um negócio maravilhoso, né? Eu lembro da primeira vez que eu aprendi isso. Então, a gente vai ter aqui o vermelho, né, o amarelo, e a gente vai ter aqui também o azul, né, que são as nossas cores primárias, como a gente pode ver. E essas cores primárias aqui, então, misturando elas, a gente consegue formar outras cores aqui no meio desse quadro. Então, por exemplo, eu tenho essa cor primária aqui, certo? Com essa cor primária amarela. Quando eu misturo ela nas cores mais puras aqui possíveis, né? Eu vou ter essa cor secundária aqui, que é essa corzinha mais alaranjada, né? A mesma coisa quando eu vou misturar aqui o amarelo, né, que é uma primária, de novo com o azul, que é uma primária. Eu vou dar justamente uma cor secundária, que é esse verdinho aqui nesse meio termo. E da mesma forma como eu posso misturar esse azul com esse vermelho, que são as cores primárias ainda, e eu consigo esse roxo, ele é um roxo mais, não é aquele lilás vibrante, né, mas ele é um roxinho assim, né, meio parecido com, gente, jabuticaba. Quase lá. E aí, o que acontece? Quando eu faço essa mistura toda aqui, eu consigo outras cores também. Por exemplo, toda vez que eu misturo uma cor primária com uma cor secundária, eu consigo uma terciária. Então, misturando esse vermelho com aquele laranjinha que a gente conseguiu antes, a gente consegue essa cor terciária aqui, que é esse meio termo. Misturando agora esse laranjinha, uma secundária com essa cor primária, a gente consegue esse laranjinha um pouquinho mais claro aqui, aproximando do amarelo, certo? A mesma coisa aqui em relação aos outros. Então, cores terciárias misturando uma cor primária com secundária, né? Uma primária com secundária, e a gente vai conseguindo, então, ter esses meio termos de cores. Não vou fazer exatamente aqui agora com vocês, porque demora demais, assim, né? E eu vou deixar isso para uma próxima aula, né? Para um próximo curso, né? Futuramente, né? Para a gente poder estudar essa teoria aqui de uma forma mais aprofundada. Então, o que acontece? A gente tem essas cores primárias e elas conseguem formar praticamente as cores secundárias, as terciárias aqui, e infinitamente, né? Eu posso ir misturando depois as primárias com as terciárias e vai dar uma outra tonalidade, né? Independente aqui, né, de qual cor você utiliza. Então, é muito legal porque você faz uma infinidade de cores aqui, então, tá? Vamos lá. Olhando aqui, gente, né, o que é muito legal, né? A gente vai ver algumas coisas que são bem interessantes. Bom, em primeiro lugar, tem uns termos que é interessante a gente entender. Primeiro, né, a gente tem essa questão das cores complementares, né? Aí você pensa, poxa, o que são cores complementares aqui, né? São cores, na verdade, perdão, que elas... o que quer dizer isso, né? Quando eu coloco, por exemplo, aqui, seguindo essa flechinha, né? Elas são opostas, né, dentro desse círculo. Ainda assim, o que isso quer dizer? Significa que nesse verde aqui, por exemplo, não tem nada de vermelho aqui. E que nesse vermelho não tem nada de verde aqui, certo? Então, isso que a gente está vendo praticamente significa um ponto muito interessante. Quando a gente mistura, por exemplo, o vermelho e o verde, eles começam a um escurecer o outro. A mesma coisa que quando a gente está utilizando esse vermelho violeta com esse amarelo verde aqui, a tendência quando você mistura os dois é quase transformar ele num marrom mesmo, assim, né? Em várias tonalidades, dependendo das cores complementares que você utiliza. Então, por que isso é útil? Se eu quiser, por exemplo, pegar esse amarelo vibrante aqui e transformá-lo num amarelo ocre, dessa forma, eu posso justamente pegar a cor complementar dele,
né, que é o violeta aqui, como vocês estão vendo, e aí aos poucos adicionando eu consigo transformar ele no amarelo ocre aqui, certo? Muito pouco de violeta com bastante amarelo, por exemplo, isso ajuda de uma forma muito legal. Nunca misturem cor preta, gente, para tentar escurecer ou mudar a tonalidade de uma cor, tá? Porque isso, na verdade, acaba tornando, a cor preta, ela acaba predominando qualquer tinta aqui, certo? A mesma coisa em relação com a branca, né? Que eu vou falar um pouquinho também do uso da branca aqui hoje, da cor branca hoje, porque acaba sendo uma das grandes dúvidas, né? Quando eu tô, enfim, lançando minhas perguntas aqui com vocês. Coisas interessantes para a gente observar nessa roda também. Nós vamos ter aqui algumas coisas interessantes no sentido de que existem cores análogas, né? As cores análogas, elas são, por exemplo, essas cores aqui, né? Essas cores aqui e essas cores aqui, elas se aproximam muito. Quando a gente fala em cores análogas, na verdade, a gente está lidando com cores que elas dão uma sensação de conforto, elas são muito próximas na tonalidade, uma delas aqui. Então é muito legal porque quando a gente vai pintar, a gente consegue ter uma noção das paletas que a gente pode utilizar quando a gente quer dar, por exemplo, esse tipo de sensação, dependendo. Tanto com cores frias aqui, né, por exemplo, quanto com cores mais quentes aqui, vamos dizer, né? São as cores cálidas que a gente fala aqui também, as cores quentes. Temos as cores aqui que são entre quentes e frias, né, como a gente pode ver, né, entre esse verde aqui, amarelo, e esse lilás aqui, esse violeta, né, avermelhado. Então, é muito legal porque a gente consegue trabalhar, inclusive, dando intenção para nossa arte, né? Se você quer uma cor mais fria, por exemplo, eu tinha acabado de pintar ali, então, algumas obras que mexiam com as cores do mar. Com certeza, eu vou utilizar cores frias aqui para representar ali as águas, mas também, se eu quiser fazer um contraste, tornar um pouco o meu desenho um pouco mais com um sentimento de conforto, sabe, de harmonia ali, então, eu posso estar utilizando essas cores aqui, que são cores quentes também, né? Fazendo um pôr do sol, por exemplo. Isso é um dos grandes trunfos quando a gente vai utilizar as cores. Saber sobre as cores acaba dando também intenção aqui para as nossas artes, tá? Bom, isso aqui a gente vai fazer no momento, né, específico, né, com as nossas aulas e com o curso, né, também que eu tô já esquematizando mais adiante. A paleta de cores, então, que eu tinha mostrado para vocês, né, dividindo entre essas cores quentes aqui e as cores mais frias. Temos também aqui abaixo as cores neutras também. As cores neutras, elas vão entre esse marrom, né, e um cinza, né, um índigo, ele já cai aqui mais pro azul, uma cor fria também, mas ele beira entre essa neutralidade, né, o índigo é essa cor aqui, entre essas cores neutras e cores frias também, tá? Então, é legal a gente parar para entender aqui como é que elas funcionam, para entender também o tipo de intenção que a gente quer dar, né, no nosso desenho, na nossa arte, na nossa pintura, na nossa aquarela. O branco. Vamos lá entrar nas polêmicas do branco. O uso do branco ele é muito interessante, né? Eu acabo utilizando muito branco por conta do tipo de arte que eu faço, que acabo utilizando, por exemplo, nas galáxias, bastante branco aqui, então, para poder fazer as estrelas, para fazer aquele efeito, né, de múltiplas, né, milhões de estrelas ali. Então, eu acabo aguando bastante esse branco para poder estar espirrando aqui, então, em toda a arte. A questão aqui é que o branco, na verdade, ele pode ser utilizado de diversas formas, né? Então, ele pode ser utilizado para fazer acabamento, como eu já fiz em algumas obras que eu precisava com uma cena noturna, por exemplo, né? Normalmente deixa o branco ele ali exposto do papel, do próprio papel mesmo. Só que se eu quero fazer um efeito de sombra e luz e trabalhar com tonalidades diferentes das outras cores, eu posso estar utilizando o branco também. O branco, ele é ótimo para a gente conseguir outras tonalidades também, dependendo da quantidade de tinta e da tonalidade que eu quero atingir. Mas a gente vai fazer um exercício agora de aquarela para demonstrar para vocês como a gente consegue trabalhar, então, com distintas tonalidades e de uma mesma cor, sem precisar utilizar o branco aqui.
Então, o branco normalmente eu utilizo para fazer acabamento, para poder fazer aqueles efeitos de estrela, que é onde eu acabo utilizando bastante dele aqui, então. E acabo utilizando ele muito também para poder complementar com outras cores para conseguir uma outra cor, né? Uma cor diferente daquela que eu estava utilizando anteriormente. Essa daqui que a gente está falando aqui, perdão, fiz um errinho aqui na hora de escrever, fiz um C que parecia um A, aí fiz uma correção marromena aqui, né? O exercício que eu vou fazer agora de aquarela, literalmente aqui, vocês vão precisar, né, de um pincel, como vocês estão vendo aqui. A gente vai precisar de um potinho de água, não necessariamente precisa aqui de dois, tá? Porque a gente vai estar utilizando a mesma cor, mas eu acho legal sempre ter 2 potinhos de aquarela, um para poder limpar, outro para poder estar adicionando, ok? Um paninho, né, pra gente poder secar essas cores. E a gente, então, vai pegar uma dessas tintas aqui. A cor que eu vou utilizar hoje aqui vai ser esse azul, então, da Prússia. Vou pegar aqui um pouquinho, né, de água. E a gente vai começar a fazer essa forma aqui, então, de experimento com vocês, essa forma de estudo. O que é isso? A gente chama isso daqui, né, de harmonia monocromática. Monocromática porque acaba utilizando uma única cor, mas com essa única cor a gente consegue dar distintas tonalidades somente adicionando água aqui então a aquarela, tá? Isso daqui faz parte de um exercício que trabalha com opacidade aqui e transparência também. Podemos trabalhar utilizando brancos aqui? Olha, sim, mas ele fica com uma cor muito mais opaca quando você utiliza um branco e não dá esse efeito tão esperado da transparência aqui, como está acontecendo nesse exemplo que eu fiz utilizando a cor vermelha aqui, né? No caso, essa tinta que eu utilizei para fazer essa de cima, tá? Bom, que é a Mother Lake Dip. O que eu vou utilizar agora, então, nesse exercício é justamente em azul. Vamos ver aqui. Então, eu acabo pegando a cor mais pura dele, né? Para vocês terem uma ideia. E eu vou pintar aqui para vocês verem como é que ele vai sair super escuro, olha. Então, super escurecido aqui, né? Ele vai ficar com essa carinha mais opaca. E aí, dou uma limpadinha aqui no meu pincel, mas carregando um pouquinho de água aqui também. Então, deixa eu pegar a água limpa aqui, para poder misturar. Ó. Não preciso misturar tanta água aqui, mas já é o suficiente para dar uma diferença em relação à tonalidade. Observem aqui. Nossa, mas não parece, né? É que tem que esperar secar, né? Que aí vocês vão conseguir ver essa gradação aqui, então, de cores. Sim, Carol, sim, Carol. Com certeza, eu vou responder essa tua pergunta ali mais adiante, mas com certeza. Se você quiser, por exemplo, fazer uma cor rosa, né, a mistura do vermelho com branco, com certeza aí você consegue tonalidades de rosa, né? Ela fica um pouco mais opaca e aí para conseguir essa forma, esse efeito mais de transparência, é adicionando água também, tá? Com certeza, absoluta. Vou adicionar um pouquinho mais de água aqui. Adicionando um pouquinho mais de água, a gente vai ter um outro efeito aqui, então, né, dessa tinta. Ó, ela já tá um pouquinho mais clara aqui, aparece, já tem um pouco mais de transparência, inclusive, né? E aí a gente vai tendo essa mistura linda aqui, somente com a água. Vou misturar um pouquinho mais de água aqui, então.
Mostrar um pouquinho mais. Faltou água aqui. E aqui, então, mais água pra gente poder misturar aqui e deixar esse azul com uma transparência já em outro nível, né? Aqui. Olha só o efeito que ele dá. Por que que isso é legal depois, quando a gente começa a fazer as nossas artes, a gente começa a testar e tudo mais, né? Utilizar nos nossos desenhos. Principalmente quando a gente quer trabalhar com profundidade, com volume, né? Com a nossa aquarela. Então, é até legal perceber isso daí, né? Por exemplo, a gente consegue fazer, por exemplo, uma fruta, ou então flores, ou então, enfim, algum objeto, né? A gente sempre acaba utilizando, por exemplo, uma esfera, né? Utilizando uma única cor e trabalhando com a questão do volume, inserindo aqui, então, essa técnica aqui da transparência. Vamos ver se eu consegui Não, ficou até um pouquinho mais de água aqui, então. E aqui, o último, é só um tiquinho aqui. Quase deixando ele meio esbranquiçado ali, né, nesse finalzinho. Isso daqui, na verdade, é um estudo que vocês podem fazer com todas as cores, né? Eu gosto muito de fazer com as cores primárias ali, né? Porque elas são cores, enfim, únicas, né? Então a gente consegue ter uma ideia da intensidade delas aqui, né? Mas com certeza dá para fazer com todas as cores, né? Esse tipo de prática. Então, a harmonia monocromática, ela é muito legal por conta disso, né? Você acaba utilizando aqui camadas de aquarela, que normalmente eu utilizo com folhas de algodão, justamente para não esfarelar a folha de celulose, às vezes fazendo essas camadas de aquarela, uma sobrepondo a outra, ela acaba gerando aqueles farelinhos, né, que vão saindo. Até mesmo essa que, se, nossa, fizer muitas camadas, por exemplo, ela acaba esfarelando. Tem umas dicas também legal na hora de vocês pintarem, de não ficarem esfolando, né, ou não forçando aqui o pincel, né, sobre o papel. A aquarela ela é muito delicada também nesse sentido, né? Então, às vezes você consegue trabalhar com o volume, a perspectiva aqui, então, fazendo somente, né, esse tipo de exercício aqui, então, tá? A gente vai estar vendo isso mais adiante ali em outros pontos também. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu estava conversando com vocês, tá? Agora eu vou abrir aqui para as nossas perguntinhas também. Vamos lá. E aí, tudo certo? Agora sim, tô conseguindo ver todo mundo aqui. Vamos dar uma olhadinha. Muito legal. Nossa, eu fico muito feliz, né? O pessoal, os ex-alunos entrando aqui, muitas saudades mesmo. Tá ótimo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Legal, Mari. Muito legal que você entrou aqui. Olha. E pergunta da Carol, né? Carol, uma coisa que é muito legal, né? Por exemplo, de trabalhar com branco é justamente conseguir novas cores, né? Então, isso que você falou, por exemplo, de fazer um rosa, né? Ou então mesmo conseguir um azul um pouco mais claro, né, outras tonalidades, a gente pode utilizar o branco? Com certeza dá para utilizar o branco ali. A única questão é que ele acaba tendo aquele efeito um pouco mais opaco, né?
Quando a gente está pintando flores, por exemplo, às vezes não é nem necessário utilizar o branco, a gente acaba utilizando o branco do próprio papel, né? Utilizando a água, que é uma coisa que eu acho que você já faz também, né? Para quem sabe, Carol, né, pinta bastante flores ali, superamos. E a gente vai vendo algumas coisas interessantes aqui, né? Então, a utilização do branco, por exemplo, com as cores primárias, elas dão essas diferentes tonalidades mesmo. Então, é mais a questão da opacidade. Dá pra gente misturar outras tintas com aquarela? Aí que é legal, né? Dá. Por exemplo, tinta guache com aquarela, super dá para misturar, principalmente quando você quer dar um efeito de uniformidade assim no seu desenho. Então ela fica super opaca também, né? Quando você mistura, por exemplo, uma tinta guache branca, né, com uma tinta azul, por exemplo. Mas é legal, né, trabalhar com isso. Obrigada, Gladys. Muitas gracias. O uso do branco, realmente, é aquela questão que não é bom, mas é porque se a gente não controlar ele, a gente acaba, na verdade... A tinta branca, como qualquer outra, é uma tinta, enfim, que ela serve para mistura, mas também ela é muito expansiva, né? É como se fosse o preto. O preto, quando você coloca com outras cores, acaba, na verdade, meio que contaminando as demais cores. O branco igual. Algumas vezes eu fiz algumas obras que eu tava super empolgada, falei, nossa, vou misturar esse azul escuro aqui com branco, daí eu coloquei um branco um pouquinho, errei na quantidade de água com branco, acabou com o desenho inteiro, assim, eu falei, ai meu Deus, vontade de chorar vários, assim, várias vezes. Muito bom. Muito bem, então, pessoal. Gente, então é mais ou menos isso. A gente vai estar trabalhando aqui um pouco mais com essas cores, né, nas próximas lives também. E eu deixo aqui então esse exercício, né, para quem está começando, que é muito legal, para vocês terem essa ideia, né, da gradação de cores e, enfim, dos níveis, né, de tonalidades que uma única cor consegue chegar. Uma coisa que eu vou acabar fazendo aqui é justamente fazer uma demonstração também de cores das tintas líquidas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando na hora que eu falo que a absorção dela é muito rápida também. Então, vou voltar aqui para o outro modo, né, de vídeo. Perdão. Vamos lá. Bom, eu vou utilizar aqui, né, dois tipos de tintas, uma de cada marca aqui, uma da Aqualine, né, e outra aqui da Ecoline. A Aqualine normalmente ela vem assim, né, então ela não tem esse conta-gotas, que eu acho super prático. Ai, minha nossa, é uma das coisas mais práticas da face da Terra. Então eu acabo utilizando um pouquinho do pincel aqui. Ou então você pode pegar conta-gotas, né? Enfim, de outro recipiente. Pegando o pincel limpo, tá? Super limpo para não contaminar a cor aqui dentro. A gente vai estar utilizando então aqui, ó, nessa demonstração, a cor líquida, a tinta líquida, então, aqui da Aqualine. Essa tinta aqui que eu falei que ela acaba desbotando muito rápido com o tempo, né? Então, ela é uma cor intensa, como vocês podem ver, né? Eu sei que tá um pouquinho mais fraco aqui a luz, mas ela é um pouquinho mais intensa. É um amarelo quase gema de ovo aqui, praticamente. E a gente também tem essa tinta da Ecoline, o nome é meio parecido, né? Então essa tinta aqui, com uma gotinha você consegue fazer essa corzona aqui maravilhosa, que eu amo muito. Dá pra perceber nos meus desenhos, né? Só predomina essa cor praticamente, nas minhas aquarelas. Então, assim, aqui ela tá líquida, tá? Bonitinha, etc. Mas, assim, sem brincadeira. Essa daqui, ó, já tá secando, praticamente, né? Agora, se for pegar, por exemplo, uma tinta
dessas daqui, né? De pastilha. Essa daqui é da Winsor Newton. E eu for deixar ela até um pouquinho mais aguada aqui, como eu vou fazer com vocês, né? Pra vocês terem uma ideia. Ela já tem uma absorção um pouco menor. Ela não tem o mesmo tipo de pigmentação que a gente vai ver aqui, por exemplo. Você vê que ela tem uma uniformidade, essa tinta aqui, que ela já é líquida. Essa que eu acabei de misturar com água, a pigmentação dela, ela até, você percebe que tem uns pontinhos, né? E que dá uma graça maravilhosa, dá a textura, né, também aqui para aquarela. Então, eu acabo utilizando mais essa quando vou fazer fundos, ou então, né, as minhas galáxias ali também. Vou testar também aqui as tintas metálicas, que eu tenho paixonite aguda por essa. Não sei se vai ser possível observá-las daí, né? Mas normalmente eu trabalho com uma mistura bem densa aqui mesmo, ó, como vocês estão vendo. E aí aqui então, consigo fazer essa tinta aqui, né? Essa tinta metálica aqui então se espalhar, né? Você vê que ela forma, né, esses pontos aqui, e é normal. É isso que eu falei da tinta metálica. Eu achei que ela ia ficar um negócio meio uniforme, assim, quando eu vi, falei, nossa, que efeitão, né? A gente olha pelos vídeos ali no Stories e tudo mais, né? Enfim, mas são outros tipos de tinta que, na verdade, eles estavam utilizando. Mas essa daqui é uma das minhas favoritas. Às vezes eu dou uma primeira mão, uma segunda mão, até uma terceira. Mas a pigmentação dela é uma das melhores que eu vi entre várias. E aí tem essa tinta douradinha aqui, então, da Ecoline. Essa daqui que me deixa um pouquinho triste. Vou mostrar aqui pra vocês. Você fala, nossa, vai ficar densa, né? Fez o pontinho ali. Aí você vai fazer a mistura dela aqui. E ela acaba, enfim, tendo praticamente o mesmo efeito que essa daqui por conta, né, dos minerais da pigmentação aqui também. É um outro tipo de material, diferente desse que a gente estava vendo aqui anteriormente. Esse aqui tá demorando para secar mais, tá? Só porque eu falei, né? Mas porque eu coloquei uma quantidade muito grande aqui de tinta, né? Acabou indo. Mas ele é muito bom também aqui para fazer essa parte de fundos, né? Conseguir fazer um background aqui, né? De uma pintura. Então ele é ótimo. Os mesmos efeitos que a gente pode ter aqui, né, utilizando uma tinta diretamente de papel, a gente pode ter quando a gente água, né, o nosso papel também. Então, pra gente só fazer um teste, deixa eu fechar essa tinta aqui antes que tenha um acidente. Isso acontece muito quando a gente deixa umas tintas abertas, assim, principalmente as líquidas. Eu tô aguando aqui, primeiro, né, molhando o papel, para vocês verem o efeito que ela dá, que é uma coisa que eu mais amo quando eu tô fazendo as galáxias, por exemplo. E eu vou testar. Vou pegar uma outra tonalidade aqui de tinta para vocês verem. Vou pegar esse marrom aqui, muito bonito, inclusive. Dá só uma olhadinha como é que fica. Ele se espalha, é um negócio maravilhoso, né? A aquarela é isso. A gente tem a água e a gente vai literalmente brincando com a aquarela aqui, só trabalhando com a água, né? A gente fala que a aquarela, na verdade, é uma das técnicas que a gente utiliza, né? Uma das práticas, né, mais importantes quando a gente quer trabalhar com a questão de controle, porque a gente não consegue ter controle absoluto dessa tinta de forma alguma. Ela tem esse efeito maravilhoso aqui, então, né, que vocês estão vendo, né? Ela consegue se espalhar. Quando eu quero dar um efeito mais surreal, ou trabalhar mesmo com solo, daquele efeito de terra, eu acabo utilizando esse daqui. Bom, praticamente. Perfeito, pessoal. Vamos ver, então? A forma como a gente está lidando. Opa, acabou manchando aqui por conta que eu coloquei a tinta em cima. Olha os acidentes aqui. A gente acabou, então, colocando isso daqui dessa forma.
para justamente, então, trazer todas essas tintas, né, de forma diferenciada aqui, né, e de um jeito que a gente consiga, então, testá-las, ver a diferença entre tintas líquidas aqui e dessas, tanto em bisnaga, né, que ela é um pouquinho mais líquida, inclusive, assim como essas aqui em pastilha, tá? Então, pessoal, agradeço enormemente a participação de vocês e a gente se vê, então, na nossa próxima live. Um beijo a todos e a todas e a todes.